Daniel tem um lance muito interessante com o Daniel. Nabucodonosor veio em 605 a.C., cercou Jerusalém, depois em 587 ele destruiu o templo, e nessas vindas ele levou muito judeu cativo para a Babilônia. Né? Levou muito judeu cativo para a Babilônia. E levou um jovem chamado Daniel. E ali a Bíblia fala que o rei teve um sonho, e ele ficou confuso com o sonho. Daniel foi lá, interpretou o sonho do rei e falou: olha, rei, Deus deu esse sonho para você para mostrar o que vai acontecer no futuro da humanidade. E o sonho do rei foi um sonho onde ele viu uma estátua com vários elementos: ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com terra, com barro. Se eu tivesse uma Bíblia aqui, eu teria, mas ficou no carro. Mas tudo bem, eu vou citando aqui. Aí, Daniel capítulo 2, depois o pessoal pode ler em casa. E ele falou assim, o rei falou: foi isso que eu sonhei. Ele falou: pois é, rei, agora eu vou te revelar o sonho. A cabeça de ouro é o teu reino, e o seu reino vai passar. Vai vir um outro reino, que Daniel vai revelar no capítulo 7, chamado Medo-Pérsia, que vai dominar depois o seu. Depois vai vir um outro reino, chamado Grécia. Isso está no capítulo 7. Depois da Grécia vai vir um outro reino. Mas não está na Bíblia assim nominalmente, tá? A Grécia, a Medo-Pérsia e a Babilônia estão. Só dali para diante que não está. Tá. Estão as características. Aí vira uma... Porque o livro da Daniel... Mas já existia naquela época esses países? Não, 606 a.C. é só a Babilônia. Tinha a Pérsia, mas a Pérsia era um trocinho desse tamanho. Entendi. Você está entendendo? E a Grécia tinha lá no Peloponeso, aquele monte de ilhas lá, nada, né? E o detalhe, um parênteses aqui, que isso aconteceu no capítulo 2 de Daniel. Mas depois no capítulo 7, Deus dá uma visão ao profeta Daniel com essa mesma história, mas com mais detalhes. E depois no capítulo 8, com mais detalhes. Daniel vê monstros, bichos, e Deus vai explicando. Por que Deus fez aquilo? É a maneira de entender, parábola, né? E Deus vai dando detalhes. Aí Deus fala o seguinte, como são as características? Eu estou pegando igual Daniel 2 e 7. A Babilônia vai passar, o reino que virá da Medo-Pérsia, ele será forte por um lado e fraco por outro. Ele terá duas forças. E realmente foi a junção da Média e da Pérsia, Dario e Ciro, que destruíram a Babilônia. Quando fala da Grécia, fala da Grécia de um único rei que ia dominar o mundo, mas ele mesmo se autodestruiria. E quando ele se autodestruísse, na sua força quebrou-se-lhe o poder, 4 reis iam surgir dele. Aí quando você chega no período aí você tem então 606 a.C. a Babilônia. Em 538 a.C. veio a Medo-Pérsia e destrói a Babilônia, igual Daniel falou. Em 331 a.C., Daniel já tinha virado farinha, vem o filho de Filipe, Alexandre o Grande, da Macedônia, e começa a fazer as conquistas gregas. Igual a profecia falou. Entendi. E Alexandre o Grande, ele só ia conquistando e não voltava, conquistando e não voltava. E como é que Alexandre morreu? Ele se autodestruiu praticamente, porque ele morreu em 323 a.C., com 33 anos de idade. Aí tem algumas versões, alguns acham que ele contraiu febre tifoide na Índia, outros acham que ele resolveu beber uma taça de vinho para cada ano da vida dele. Eu sei que na sua força ele se quebrou. O reino de Alexandre não foi dominado externamente por ninguém. Ele mesmo morreu. E ele não deixou descendente, porque ele tinha um filho com Roxane que foi morto. E aí, o que aconteceu depois da morte de Alexandre? Lembra a profecia? Depois que esse rei se quebrar, vão vir 4 no lugar dele repartindo o reino. O reino de Alexandre é repartido entre seus 4 generais: Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Igualzinho a profecia falou, e Daniel já tinha virado farinha aí. Daniel é 606, estou falando em 331 a.C., traz para frente. Aí falou que depois que esses 4 divisões se sugeria, aí viria um reino que dominaria todo mundo com mão de ferro. E ele duraria muito tempo. E vai falando das perversidades. Aí quando você pega quem substituiu ali depois dos 4 Diódoros de Alexandre, Roma. E fala detalhe por detalhe de Roma. Aí quando fala dos pés em ferro com barro, fala o seguinte: esse último reino será o último reino da Terra. Ele não será um reino mundial como os anteriores. Assim como ele tinha uma parte em ferro e uma parte em barro, esse reino será um reino dividido entre nações, onde ele terá, por um lado, a força do ferro, por outro lado, a fraqueza do barro. Durante muito tempo, essas nações tentarão se unir por acordos, contratos e casamentos. Mas assim como o ferro não se mistura com o barro, eles não se unirão. Aí quando você continua estudando a história geral, o que acontece em 476 d.C.? Cai o Império Ocidental Romano. E ele é dividido entre as tribos bárbaras que atacaram Roma e que viraram os países da Europa Ocidental hoje. Que durante toda a história da Europa,
ficou fazendo o quê? Tentando se unir. Através de casamento, por exemplo. Dom Pedro I era filho de Carlota Joaquina. A esposa dele era princesa da Áustria. Tá certo? A Rainha Vitória chegou a ser chamada de vovó da Europa, porque ela tinha parente em todo lado. Lembra que o que casou com a Elizabeth agora, ele era de sangue alemão e estava na Grécia. A Europa toda tem parentes e eles não conseguiram unir a Europa. O que Napoleão tentou? O que Carlos Magno tentou fazer? Unir a Europa, não conseguiu. O que Napoleão tentou fazer? Unir a Europa, não conseguiu. O que Adolf Hitler tentou fazer? Unir a Europa, não conseguiu. Mercado como europeu, unir a Europa, não conseguiu. Agora o Brexit. A Europa pensou em se unir, rachou de novo. E a profecia falou que esse reino seria um reino dividido até o fim, quando então virá uma pedra do céu, que é a volta de Jesus. Eu dei um panorama assim rápido, sabe? Então acaba com o cometa. Não, aí é o símbolo da asteroide. volta. Não é um asteroide. Fala que é uma pedra como se fosse tirada de uma montanha. É um símbolo da intervenção divina na história. Entendi.